Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz, eu não sei nem o que você está fazendo aqui, porque Giro da Bolsa não é para quem está começando. Então hoje nosso programa tá sensacional, em ritmo de festa, edição especial do Ricardelas, porque hoje é aniversário do meu pai que faleceu em outubro, ele decidiu que a gente tá em ritmo de festa, e a gente já começa diretão com o nosso queridíssimo Ibovespa, que fechou a semana valendo 136.511,88 pontos com 1,02% de alta. Você confere aqui agora o resumão dos indicadores econômicos. Ibovespa 0,21% de alta, máxima histórica. IFIX 0,34% de queda histórica não. Mas que alegria, Raul. Tá contagiante essa alegria. SP500 0,23% de alta. Nasdaq 0,36% de alta. Você quer que eu esteja comemorando o aniversário do meu pai sem meu pai? Não tem comentário pra isso, não sei o que comentar. É só você aceitar que eu tô fazendo o meu trabalho e ficar em silêncio. Dólar, 0,64% de queda. Bitcoin, 8,90%. Caralho, agora deu pra sorrir, pô. 8,97% de alta. Esqueça até que tinha pai. Aí 103 mil doletas. Isso aqui agora já não compensa nem eu trabalhar mais. Ethereum, 28,75% de alta. Ah, não tenho mais nada pra fazer aqui. Que alegria, tô livre. Não tá compensando. Eu vou deixar claro que hoje não compensa pra mim fazer esse programa. Vocês não têm dinheiro pra me pagar pra esse programa aqui. Acabou, galera. Foda-se. Não, tem que voltar aqui, Raul. Não. Tem um programa aqui pra gente gravar. Volta, pelo amor de Deus. Por consideração, pessoal das só por consideração pessoal que tá aqui comigo desde o começo. Mas assim, não esperem eu fazer isso mais por muito tempo se continuar desse jeito. E essa pode ter sido a semana mais feliz de 2025. Da minha vida foi Ibovespa na máxima, Trump fazendo acordo, dólar em queda, farra no INSS, Happy Nation. Todo mundo cheio de dinheiro. Mas é claro, ninguém ganhou tanto dinheiro quanto a alta cúpula. Brincadeira. Mas é claro que nem tudo é tão bom quanto parece. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês todos os motivos que fizeram as bolsas subirem no mundo todo. O que tá acontecendo com a economia. Teve decisão importante de juros, mas primeiro a gente vai entender o que está acontecendo aqui no Brasil, porque a gente tá de novo com a Polícia Federal sendo manchete nos jornais. Toque, toque, toque. 3 batidinhas. Quem está dentro pergunta quem é, e quem está do lado de fora responde: é a Polícia Federal. E esse buraco do INSS parece ser bem mais fundo nessa que pode ser a maior fraude dos últimos 30 anos de Brasil. É difícil, né? Isso aqui é exagero do Nicolas Ferreira. Sinto muito pra vocês. A gente tá falando aí de 9 milhões de aposentados e pensionistas, 6 bilhões já desde 2019. O que mais chama atenção é como esses valores explodiram no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né, entre 2023 e 2024, com as entidades arrecadando quase 3 vezes mais, 253% de aumento. Graças a quê? Você sabe por que explodiu no governo Lula? Não sei. Esse aqui é uma collab. Quando Lula e o Bolsonaro fazem collab, dá nisso aqui. O Bolsonaro aprovou uma modificação na legislação que permitiu avançar isso aqui. O Lula só pegou o mandato e manteve. Só aprimorou. Então acabou que isso aqui é collab. Primeira collab, Lula e Bolsonaro. E aí o que acontecia aqui nesse escândalo, né? Que pra você que não entendeu ainda. As associações e os sindicatos cadastravam pessoas sem elas saberem e cobravam taxas de 30 a 50 reais em média para serviços que muitas delas nem ofereciam. Para se ter uma ideia de como os números não batiam, uma auditoria do CGU mostrou que uma única associação fez 1.569 descontos por hora em abril do ano passado. E outro sindicato filiou uma pessoa em um mês e 187 mil no outro mês. Eu falo desde que o mundo existe. Acaba com esse trem de sindicato. Agora o INSS acabou de bloquear esses descontos e a justiça deu prazo de 48 horas para o governo explicar as fraudes. O governo tá falando que vai devolver o dinheiro, mas já tem vários deputados falando em criar uma CPI do INSS. Vai ter que criar, não tem como. E uma notícia curiosa, para dizer o mínimo, é que a AGU desistiu de bloquear os recursos de um dos sindicatos investigados. Coincidência ou não, tem o irmão do Lula como vice-presidente. Frei Chico, né? É assim que a gente chama ele, Frei Chico. É uma mera coincidência isso aí, é óbvio, né? Mesma coisa que, o Bolsonaro quando cancelava a investigação, o negócio ali, eu não vou meu filho, tá ok? Você vê que algumas coisas no Brasil nunca mudam, né? Independente de quem tá no governo, o favoritismo é legal. Eu queria mesmo era ser irmão do presidente da República. Tô louco pra ser filho do Lula. O problema não é ser filho do Lula, é a sua mãe ser a Janja. Mas a mãe não ia ser a Janja. Eu já tô vivo há 31 anos. A mãe ia ser a finada Marisa Letícia. Grande mulher. Grande Marisa Letícia. E a primeira esposa do Lula era a Cléo Pires. Cléo Pires? Você não assistiu o filme Lula, o Filho do Brasil? A esposa dele que morre é a Cléo Pires. Caralho, mas isso aí foi a maior vigarice do Lula. Que dia que o Lula ia pegar a Cléo Pires, gente? Para. É assim, ô. Você vê que o Lula patrocinou aquele filme quando escolheram pra primeira esposa dele a Cléo Pires. Que isso, cara? Ô, perdeu a mão, pô. Perdeu a mão. Grande Cléo Pires. Abraço pra Cléo Pires também. Mas nessa família dá pra pegar todo mundo, até o Fiuk. O mais feio da família é o Fiuk. A mãe deles é quem? Tem muitas. É porque o Fábio Júnior, né, que é o pai.
Agora, retomando aqui, né? O que esse trem de INSS, etc., o que isso tudo tem a ver com investimentos? Basicamente tudo, porque a gente está falando de um cenário de risco Brasil, tanto porque nossa situação fiscal pode piorar, com o governo tendo que devolver esses bilhões para os aposentados, quanto porque isso acaba manchando ainda mais a imagem do Brasil lá fora. É possível isso? É. Num momento em que boa parte do capital estrangeiro está vindo para cá, por conta da instabilidade do mercado americano, chinês, indiano, alemão, francês. A gente tem falado disso aqui no Giro da Bolsa, que desde o início do ano está acontecendo esse fluxo e o dinheiro está vindo cada vez mais para países emergentes, né? Como a Rússia está bloqueada, porque a Rússia acabou mandando uma bomba na Ucrânia. Agora a China em pé de guerra com os Estados Unidos e a Índia, novamente, né? Retomando aqui, entrando na guerra com o Paquistão. Países como o Brasil e o México ficaram ainda mais interessantes para os investidores. Eu mesmo reuni com o embaixador do México aqui no Brasil, troquei uma ideia com ele, dividimos uma refeição, sabe o que é? Foi um taco com uma carnitas, que é uma carne de porco. Nesse evento ele até falou que estavam procurando o México, estavam procurando o Brasil, e a Bolsa do México tá indo muito bem, né? Até por conta da Fenza, que é dona da Oxco e da Coca-Cola, da Envasadora. Cara, muito grandes empresas lá. Aí, o Fernando Andrade tá querendo aí aproveitar esse momento e a guerra comercial do Trump, e tá tentando trazer 2 trilhões de reais em investimentos com um pacotão de isenção de impostos e garantia de energia limpa para empresas de tecnologia criarem data centers aqui no Brasil. Ah, mas sabe o que eu acho curioso nisso? As pessoas dizem, inclusive próximas ao Andrade, né, que essa questão do imposto não afeta em nada o crescimento das empresas. Por que você não oferece um pacote de imposto para ver se elas vêm para cá? Estimular. Você não estimula o Brasil assim? Ele cria um pacote de imposto para as empresas nacionais. Por que quando você quer estimular as empresas internacionais é isenção? Esse plano foi apresentado aí pelo Andrade para as Big Techs lá nos Estados Unidos. Fica claro aqui que o Haddad, para gringo, ele é uma tchutchuca. Ele é basicamente o Paulo Guedes com os bancos. É uma tchutchuquinha. Que lindo. Pra nós é o leão. Isso aqui me indigna de tal forma, mas de tal forma que me dá vontade de ajudar o cidadão brasileiro a migrar para o Paraguai e fazer elisão fiscal. Não que a gente vá fazer uma aula disso na UVP, não que a gente estivesse ontem conversando com o advogado da Embaixada do Paraguai para poder dar saída definitiva, não que a gente tenha criado conta internacional para facilitar os desenvolvedores, por exemplo, a depositar o dinheiro deles em dólar e não dar entrada nesse dinheiro no Brasil. Claro que a gente jamais faria isso. Mas se você quiser saber essa e outras estratégias fiscais, o que eu te recomendo é acessar aqui a uvp.com.br e fazer a sua matrícula, porque em breve a gente está aí abrindo nossa sede de Miami, nada a ver com isso, mas se você quiser saber um pouco mais, aí você pode ir lá. Até o Haddad a gente ajuda, a gente sabe que você tem um dinheirinho também. Você é descer das Big Techs, você não vai pegar nenhum por fora? Ah, vai receber em dólar. Se quiser também, abre conta Andrade. Abre em nome de Andrade que a gente vai saber que é você. Preenche o questionário se quer ver Andradão, que a gente vai. E pra quem não quer nada disso, só quer aprender a investir mesmo, é esse mesmo link. Né? É o mesmo link, pra quem só quer aprender a investir também serve. Mas serve mais pra você que tá buscando dinheiro. Então, voltando aqui, a gente estava mostrando que o cenário está favorável para o Brasil e os primeiros acordos sobre tarifas do Trump também ajudaram aí. Nossa bolsa bateu o recorde nominal nessa semana, porque em dólar mesmo é sem esperança. Mas é claro que a gente tem muita coisa ainda para resolver aqui dentro. O Banco Central subiu os juros de novo, agora a taxa Selic está em 14,75% ao ano, ninguém aguenta mais. Isso porque a inflação continua muito alta, o IPCA subiu para 5,53% em abril, muito acima do teto da meta, que é de 4,50%. A comida tá cara, o serviço de saúde tá caro, o Comitê de Política Monetária, o Copom, que é quem define a taxa Selic, deixou bem claro que esse momento tá pedindo uma política monetária que a gente chama de mais contracionista, ou seja, eles estão querendo apertar ainda mais, ninguém aguenta mais. Já tá parecendo o cinto da Carla, como é que é o nome dela? Ou seja, o Banco Central vai tentando frear a atividade econômica para segurar a alta dos preços e tentar trazer a inflação para o centro da meta, que é de 3% ao ano. Esse é o trabalho do Banco Central, agora do Galípolo, indicado pelo presidente Lula. A boa notícia é que o Copom não deu sinais de que vai ter mais um corte na próxima reunião no mês que vem, e isso pode indicar que a gente está perto do fim do ciclo da alta de juros. O que a gente precisa ver é como que a economia vai se comportar até lá, porque por enquanto a gente teve um impacto ainda pequeno da Selic na economia. O desemprego está baixo, a atividade industrial voltou a crescer em março, no maior ritmo desde junho do ano passado, e as empresas da Bolsa estão apresentando números bons no primeiro trimestre. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí os destaques da semana, como Itaú, Bradesco, Ambev e as empresas do varejo. Nossa balança comercial também está indo bem. É o saldo das exportações menos importações, é o saldo da soja entrando na China. E esse tema, inclusive, foi assunto das reuniões do Lula na Rússia e na China nessa semana. Ele foi fechar mais 16 acordos com o governo chinês e foi acompanhado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que anda viajando muito com o Lula, né? Será que estão trocando alguma coisa? Importante a gente saber o seguinte, não dava pra fazer isso por e-mail, porque precisa ir pra China mesmo, a China é longe, vai pisar na Rússia nesse momento, conflito, guerra, se cai uma bomba no seu pé, imagina a situação que a gente fica, sem presidente da república, que triste que seria. Metade do Brasil em choro, outra metade em comemoração, então acho que, Lula, o senhor já é um senhor de idade, pudesse resguardar um pouquinho mais, vamos conversar por e-mail com o Putin. Acho que o Putin de perto é até... né? Braço pro Putin. Sou fã do Putin. Sabe que eles tomou uma cachaçinha? Eu queria tomar uma cachaçinha com o Lula e com o Putin. Não, acho que só uma não. Você não tomaria uma dosezinha com o Lula e com o Putin? Eu tomaria. E com o Xi Jinping. Xi Jinping tem que ser saquê, né? Ah, não, é chinês. Isso aí eles gostam de saquê também.
Toma um saque. Saque é bom pra c... Agora, se você for na China, você pode tomar um baiju. Já viu? Já tomou? Baiju é bem gostoso, cara. É uma bebida clássica da China. Ele é feito de milhete com arroz e ele chega até 60% de graduação alcoólica. Muito forte. Por isso que o Xi Jinping fica com aquele olhinho assim. Inclusive, falando dessas andanças, né, sei lá o quê, o Congresso anda meio parado esse ano. E só agora foi criada a comissão especial para discutir o projeto do governo que isenta o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. E uma ideia do presidente da Câmara, o Hugo Mota, é aumentar o imposto dos bancos e das empresas para compensar essa perda de arrecadação que pode passar de 27 bilhões por ano. Vixe. E falando ainda de política, o Lula teve mais um revés na quarta-feira com o PDT decidindo abandonar a base do governo depois da demissão do Carlos Lupe, que era ministro da Previdência Social, mas acabou caindo por causa das fraudes do INSS. Ixi, cara. O Lula, então, perde algumas cadeiras no Congresso, mas se tem uma coisa que não vai faltar agora é cadeira lá em Brasília, porque os nossos excelentíssimos parlamentares tomaram a decisão mais aguardada por todos os 212 milhões de brasileiros que eles representam. Eles aumentaram o número de deputados federais de 513 para 531. Bom pra caralho. O STF tinha pedido aí para eles ajustarem a distribuição dos deputados para corrigir a defasagem de alguns estados que cresceram muito nos últimos anos. Mas os deputados acharam que ajustar era pouco e que era melhor para o Brasil seria criar mais 18 vagas aí, que eles correram para aprovar essa lei ali bem rapidinho, enquanto ninguém via, né? O impacto no orçamento vai ser de apenas 65 milhões por ano. E é claro que é esse o Brasil que a gente quer. Deixa aqui sua nota de apoio, né, ao deputado. Então aqui, ó, a autora do projeto, a gente vai agradecer ela. Eu quero manifestar aqui meus agradecimentos. Essa daqui é a Daniele Dietz da Cunha. Ela é do União Brasil. Adivinha de onde que ela é? Do Rio de Janeiro. Né? E aqui você pode pegar o e-mail dela, dep.danicunha@câmara.leg.br. Quem quiser agradecer ela aqui, ela teve esse projeto excelente, né, pro Brasil. Vou deixar o Instagram dela também. Dani Cunha Rio, o arroba dela. O arroba dela aqui, Dani Cunha Rio, tá aqui, tá? Então, cara, adoraria, ela tem 31 mil seguidores, eu adoraria que vocês pudessem ir nas últimas fotos dela e parabenizar ela, cara. Puta projeto especial pro Brasil, né? Uma coisa que realmente ela tem feito pra gente. Isso que a gente precisava. Então, assim, pra agradecer a Dani Cunha, eu gostaria que vocês fossem lá, agradecer ela, falar, que legal, né? Porque ela fez esse projeto bacana pra gente. Então, se você puder divulgar também que ela é autora do projeto, pra gente sempre engrandecer essas boas iniciativas que a gente tem encontrado aqui nos nossos deputados. Aquilo que é bom, a gente tem que parabenizar. Claro. Conto com a participação de vocês pra gente ir lá e parabenizar ela. Mas tem que ser agora, no horário que o vídeo saiu, que a Dani Cunha talvez, né, tá aí no domingo, tranquila, ela saber que ela é tão amada no Dia das Mães vai fazer toda a diferença pra ela, tá? Vai lá dar um feliz Dia das Mães, colabora com ela. E aí, saindo um pouco aqui do Brasil, felizmente, né, que ninguém aguenta mais, a gente teve uma semana boa para as bolsas lá fora, com a Europa indo bem, a Alemanha batendo recorde, o S&P 500 e o Nasdaq já recuperando toda aquela perda desde o início de abril, quando começaram com as tarifas do Trump. No início da semana, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, já estava falando que as tarifas não são sustentáveis, e aí vieram as notícias que mais animaram os investidores. Primeiro acordo que os Estados Unidos fizeram com o Reino Unido, que também aproveitou e já fechou com a Índia. E depois a China confirmou que estava abrindo negociações com os Estados Unidos, mas deixou bem claro que o pedido partiu dos americanos. E isso é importante porque mostra quem cedeu primeiro, né, nesse caso. Então o Donald Trump mamou. Mas também é coisa pequena. Falando do Reino Unido, que deixou, né, no Brexit ali, foi embora da União Europeia. Foi embora em contratempo, hein? O último que saía apaga a luz. O acordo é muito importante porque as tarifas estavam afetando muito o setor automotivo, principalmente de carro de luxo. Inclusive a Jaguar Land Rover, que tinha suspendido temporariamente o envio de carros para os Estados Unidos. Graças a Deus pros americanos. E a Aston Martin tinha reduzido as exportações. Cara, vocês já viram os carros novos da Jaguar? Eu preferia fechar e falir com dignidade do que produzir essa merda. O acordo saiu no mesmo dia que a Inglaterra cortou os juros e o Banco Central Europeu deu indício de que também vai cortar. Cenário mais positivo, né? E saiu uma notícia no Wall Street Journal acusando a China de maquiar os dados econômicos, como o PIB, o fluxo de capital estrangeiro, os números do setor imobiliário e até o desemprego entre os jovens, para tentar mascarar uma possível crise. Será, Antônio? Estão falando de crise na China tem uns 10 anos, eles estão bom de máscara, né? E você fala disso aí sempre, né, Raul? Que é um risco adicional da China você não ter saber total transparência. Nessa semana, o governo chinês decidiu cortar os juros, reduzir o compulsório dos bancos e criar mais linhas de refinanciamento para injetar 140 bilhões de dólares e tentar aquecer a economia. Então tá fria mesmo. Mas é claro que o que realmente vai mudar o jogo daqui para frente é a nova relação comercial da China com os Estados Unidos, a nova antiga. E a gente não pode esquecer que um pouco dessa estratégia do Trump de taxar todo mundo é para reduzir o déficit da balança comercial, que é o que ele tá dizendo. Na verdade é para prejudicar o dólar, que piorou em março. Foi o maior déficit desde o início da série histórica, em 1992. Salva de palmas pro profissional. Aí, 140 bilhões de dólares reduziu legal. E é o dinheiro que a China vai pôr pra aquecer, né? E aí,
Na política monetária, enquanto o efeito das tarifas ainda está muito incerto, tá bem certo, na verdade, já tá bem certo. O Banco Central Americano não quis mexer na taxa de juros, deixou tudo como estava, entre 4,25% e 4,5% ao ano. O presidente do Fed pediu paciência para o mercado, que a economia continua aquecida e cortar os juros agora poderia causar inflação. Então, a inflação é sempre muito nociva, tanto para o cidadão comum quanto para a Bolsa de Valores. E por isso, se você quiser aprender a investir de verdade, alvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário aqui para mim, né? Vai responder cada pergunta que tá aqui. Para mim, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem aula sobre essas análises, sobre aprofundar nisso, sobre como organizar a sua carteira, partir um pouco também para renda fixa que está excelente no mundo, planejar uma marcação a mercado, planejar como ganhar dinheiro nesse cenário agora. Lembrando do seguinte, entrou na UVP, fez todas as aulas, emitiu seu certificado, não aprendeu a investir. Eu devolvo 100% do seu dinheiro, é esse o acordo, tá? Não funcionou para mim, você entra no chat lá e fala, olha, Raul, não deu certo, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Claro que para se matricular na UVP, você passa por um processo seletivo antes. Por quê, né, que você passa por esse processo seletivo? Porque se eu matriculasse todo mundo e devolvesse o dinheiro, pode ser que muita gente mal intencionada, muitas vezes, ou que não entende o que é a UVP, tentasse entrar e aí se arrepende de gerar, né, a gente tem que devolver nota fiscal, aquela coisa toda, a gente acaba tomando prejuízo quando isso acontece, então não é o que a gente está buscando. Então pode ser que você preencha o questionário aqui, leva 3 dias para alguém te aprovar, né, então pode ser que isso aconteça, tem uma leitura, alguém vai conversar com você e é assim que funciona. Até tem gente que reclama, o processo da UVP é muito chato, é verdade, porque também ninguém tem esse compromisso de devolver 100% do dinheiro. Lembrando que a UVP esse ano, cara, lançou várias expansões aí, a gente tá aproveitando esse momento agora, aqui a macroeconomia e geopolítica, módulo bônus aqui, isso aqui é a UVP mesmo, né, todos os módulos, todas as aulas, então tem agora módulo sobre China, etc. Tem o módulo de análise setorial que tá lançando, tem as aulas muito mais técnicas aqui, que são aulas para quem quer se aprofundar em balanço patrimonial, leitura de tudo. Então a UVP não só tem o treinamento basal para quem quer aprender a investir de forma mais organizada, como agora tem uma estrutura muito avançada com aulas que são excepcionais. E esse ano também a gente deve lançar muito mais novidades, né? Eu sempre posto lá na comunidade, todo mês aqui, basicamente toda semana, na verdade, né? A gente posta aqui o novidades quentes da UVP aí e a gente tá cada vez mais novidades. Aqui, por exemplo, são só as coisas, a nova aula de previdência, módulo, geopolítica, aula de IR, que a gente refez o sistema de IR para facilitar a declaração. Então, realmente é a solução mais completa, que nunca para de se atualizar, é uma coisa muito legal e acho que vale a pena você entrar aí para conferir, se você tem interesse em se aprofundar nos investimentos, né? Agora, a gente vem aqui para as rapidinhas, inclusive a gente tem até uma coisa para conversar sobre isso. Na semana passada, né, devido à incompetência do nosso roteirista desse programa, que é o único programa roteirizado do canal é esse, nosso roteirista, chamado Matheus Graff, tá? Nosso roteirista tá aqui, é ele o responsável, ele esqueceu de incluir as rapidinhas, porque o Ricardela jamais faria isso. Jamais. Eu jamais faria isso. E aí, ô Cazé, eu queria te perguntar, o que é uma rapidinha? Uma rapidinha, já que eu não pude fazer semana passada, é aquela coisa boa para se fazer em uma ilha, isolado, quando você tá assim, num momento longe da empresa, né? Nada de evento de empresa. Quando tá todo mundo distraído, você dá uma rapidinha. Isso é imoralidade. Tá rapidinho, não é nada disso. É uma notícia aqui que não é nem relevante o suficiente pra ganhar um destaque, nem irrelevante pra ficar fora do programa, que a gente faz aqui. Tem uma certa relevância. E não tem, não. O Itaú trouxe mais um resultado sólido no primeiro trimestre de 2025. Irrelevante. Com lucro de 11 bilhões de reais, mudou o que na sua vida? 14% de alta na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o Bradesco lucrou 5,9 bilhões de reais, com resultado geral e a margem financeira bem melhor do que o esperado. Quem acompanhava o canal sabia. As ações subiram 15% depois do balanço, fecharam a semana valendo R$15,12, 11,34% de alta e agora está sendo indicado pelo BOFA, Bank of America. Irrelevante, é 11% de alta na semana, completamente irrelevante. Se fosse relevante, o pessoal tava falando. Isso aqui, se você teve que colocar aqui, é porque é irrelevante. Porque se não fosse relevante, todo mundo tava sabendo. Uma notícia relevante sai na quarta-feira, você quer falar ela na sexta, domingo, sei lá, você tem que ter um pouco mais de profissionalismo. E a Ambev lucrou 3,8 bilhões entre janeiro e março, com destaque para melhora no volume de vendas e nas margens da cerveja vendida no Brasil. Eu não tô participando. Não é relevante, né? Cerveja não é relevante também. Ah, não. Agora a relevância da cerveja. Todo mundo sabia. Pô, toda vez que tem carnaval, aumenta a cerveja. Ah, a empresa vai distribuir 2 bilhões em dividendos no dia 7 de julho. Pra gente não é dividendo, né? É cashback. Eu não tô bebendo. Eu não tô bebendo, porque eu tô desde o dia domingo desse passado. Eu não tomei nenhuma gota de álcool. Mas desde domingo... Cara, eu tô sem beber nada, que tristeza. Porque a gente inventou de fazer um desafio aqui na empresa 25 dias. A gente 25 dias se exercitando, 25 dias sem beber. Tá difícil.
Ninguém aguenta mais. No varejo, as ações da C&A, a Buse Use, Lojas Renner, não sei slogan, e Asas, a fusão da Arezzo com o Grupo Soma, subiram forte depois da divulgação dos balanços trimestrais. Já a Magazine Luiza teve uma queda de 62% no lucro e as ações chegaram a cair mais de 10% na B3. 8,39 fechamento aí de Magazine Luiza, 38,19, a Asas 21,54, né? 17,11% de alta. E a Justiça do Distrito Federal suspendeu a compra do Banco Master pelo BRB. O Ministério Público disse que a compra é irregular porque foi feita sem aprovação da Assembleia de Acionistas e sem autorização do Legislativo, que é necessária porque o governo do Distrito Federal é o principal acionista do BRB. Ixi! E aqui agora a gente traz uma notícia totalmente relevante. Vila Nova, 13 pontos na tabela do Brasileirão. E o Goiás? O Goiás não tá na lista. Ah, não tá? Eu não tô vendo. Ah! O Goiás tá com 13 pontos também, mas tá com um jogo perdido. O Dia das Mães é hoje? É hoje. Eu só tô trabalhando porque eu não tenho mãe. Ó, uma notícia realmente relevante. Você que tem mãe, aproveita. Olha essa notícia relevante na sua vida. Sua mãe vai morrer. Uma notícia importante pra você saber. O fechamento de hoje pra você é o seguinte. Conta quantos anos a sua mãe tem. Faz aí a conta pra mim. Pega aí, ó. Por exemplo. Sua mãe tem 60 anos. Você vai pegar a expectativa de vida no Brasil hoje é 74, não é isso? Você vai pegar 60 e diminuir. 14 anos. Tem 12 meses o ano, não é isso? Beleza. Então você teria 168 meses aí disponíveis pra sua mãe. Você vê sua mãe quantas vezes por mês? Uma vez por mês? Você vai ver sua mãe só mais 168 vezes. Fica aí a informação pra você, tira a conta aí. Não, isso quem vê uma vez por mês. Tem gente que mora distante da mãe. Se você vê sua mãe uma vez no ano e ela tem mais expectativa de 14 anos, você vai ver sua mãe mais 14 vezes. Aproveita. Isso é se der certo, porque a minha foi até 42 só. Então, Você queria terminar o programa triste, né? Que você começou falando do seu pai, terminou falando do seu Mas mãe. isso não é triste. Isso é uma informação feliz. Triste é eu que já não tenho mãe mais. A pessoa, isso é informação feliz. Eu queria que alguém tivesse me avisado isso. Eu tenho um ponto. Seu pai te avisou antes e você curtiu muito mais com ele. É, mas porque meu pai, eu sabia que ele ia morrer já. É porque ele era fumante e bebia, não precisava nem ter avisado. Já do caseiro não avisou nada, só subiu no pé de manga. Foi mal, foi pra terminar num clima lá em cima, igual seu pai. Meu pai terminou lá embaixo, cara. Mas subiu. Desde lá, nunca mais eu comi uma manga.